Prosseguindo, na segunda aula do curso Professor Padrão, Didática Aplicada à Teologia, o número 4 do nosso material didático diz o educador. Vamos falar um pouquinho sobre a visão da pedagogia atual sobre o educador. Bom, em primeiro lugar, é um agente de comunicação. Estamos dentro daquele dilema, né, que ele comunica algum saber, ok? 4.2 é um facilitador. Então, como facilitador, já entra num segundo passo do educador, né? Quando falamos de didática, falamos de professores como os responsáveis por guiar o aluno até o conhecimento. E é importante citar o psicopedagogo Carl Rogers, que definia o professor como um facilitador, e preocupado com a relação entre o facilitador e o aprendiz, destaca 3 qualidades que considera fundamentais para professores facilitadores: autenticidade, confiança e compreensão empática. E aí surgem, né, os tipos de professores. Vou fazer uma aplicação de um ditado popular aos docentes. Esse ditado diz que existem 4 tipos de homens. Eu vou dizer que podemos aplicar aos professores, mas neste caso eu vou dizer que existem 7 tipos de professores. Bom, o primeiro diz o seguinte: aquele que não sabe e não sabe que não sabe. Bom, então diz que existe esse tipo de homem, né? E aplicando ao professor, vamos dizer, o tipo de homem, imagine uma pessoa que ela não conhece de um determinado tema, né? Ela não sabe e ela não sabe que não sabe, ou seja, ela pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Então, um exemplo: um certo professor foi indagado sobre a origem do pecado. Ele não conhecia o assunto, mas lançou a seguinte pérola herética. Certa vez o querubim ungido estava passeando pelo céu, viu uma caixinha em um canto e ficou curioso. Ele resolveu abrir a caixinha e daquela caixinha saiu o pecado que estava preso, e esse pecado se apossou dele. Ele não conhecia o assunto, bastava dizer que não sabia, mas ele preferiu inventar uma história. Então, que assunto é esse? Como é que o pecado tomou conta do querubim ungido? Do jeito que ele está falando, o pecado era algo externo, né? Não, o pecado ele não existia nem numa caixinha, nem em lugar nenhum. O pecado nasce com ele. O pecado nasce no sentimento dele de querer ser igual ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Um certo professor, defendendo a doutrina da predestinação calvinista, de que os predestinados à condenação não têm como se arrepender e ser aceito, disse: veja o exemplo dos profetas de Baal. Eles se arrependeram, mas mesmo assim Elias os matou. Os ouvintes examinaram o texto e viram que em nenhum momento falava de arrependimento deles. Então ele disse: está subentendido. Porém, não explicava onde e como estava subentendido. Então tem aquelas pessoas que vão inventando história, inventando resposta para tentar justificar, nesse caso aqui do calvinismo, injustificável, né? Bom, o segundo, aquele que não sabe e sabe que não sabe. Existe aquele que é sincero, e ao ser indagado sobre um tema que não conhece, ele simplesmente se compromete a pesquisar para tentar dar a resposta. Todo mestre está sujeito a ter perguntas que não saiba responder, ou tema que ele ainda não explorou. Então, esse segundo, ele é chamado o sincero, que deve ser ajudado. O terceiro é aquele que sabe e não sabe que não sabe. E não sabe que sabe, desculpe. É aquele que sabe
e não sabe que sabe. Existe aquele que está sempre colocando dificuldade para assumir a responsabilidade de ensinar, mesmo sendo capaz. Ele não consegue acreditar que ele sabe, tá bom? Esse, normalmente, nós dizemos que ele está dormindo, ele deve ser despertado. O quarto é aquele que sabe, mas não sabe explicar. Tem professor que sabe muito, mas não sabe passar. Essa afirmação parece bem próxima de ser verdadeira em muitos casos que presenciei. Então, existem aquelas pessoas, ela sabe, né? Até sabe que sabe, mas ela não consegue explicar, ela não sabe explicar. Então, não basta ter o conhecimento, tem que saber explicar. O quinto é aquele que sabe explicar, mas não consegue se manter no assunto. Esse é um problema que eu observo em pregadores, às vezes até em professores, mas em pregadores é muito comum. No professor não deveria acontecer de jeito nenhum, né? Mas, infelizmente, é quase uma regra, né? Pessoas que estão num assunto e daqui a pouco já estão falando de outro assunto, coisas que não vão colaborar em nada com o conhecimento que se deseja transmitir. E, por último, aquele que sabe explicar, mas se ocupa com detalhes que fogem ao tema principal. Um exemplo, certa vez vi um palestrante descrever um incidente em um ônibus. Ele queria falar de um incidente, um problema que aconteceu de violência, de roubo dentro do ônibus, né? E ele dizendo, vinha da cidade para casa, não me lembro se era ônibus 269 ou 240, na linha amarela, próxima a Del Castilho. Na verdade, acho que era próxima a Inhaúma. Entrou um sujeito, eu acho que era calvo e baixinho. Confesso que me fugiu a memória. Mas isso não importa. Ele começou a pregar o evangelho e, quer dizer, agora ele vai começar a contar a história. Qual a importância do veículo que ele estava, o ônibus, se o número do ônibus era 269 ou se era 240, né? Para a história do problema ocorrido no ônibus, se estava na linha amarela em Inhaúma ou em Del Castilho, tá ok? Se ele era calvo, baixinho, nada disso importa. Ele poderia ter ido direto para o tema, né? Esse exemplo mostra como pessoas muitas vezes se ocupam de detalhes que não ajudam o ouvinte a compreender o ensino pretendido. Ou seja, a pessoa se dedicou a uma série de temas que não está ligada ao objetivo da transmissão do conhecimento. Tem aquele que sabe explicar, mas não tem comprometimento. Esse é um item que vem sendo discutido. Muita gente procura a receita desse bolo, envolver todos os docentes e torná-los comprometidos com a disciplina assumida, né? A pessoa ter um comprometimento com esse conteúdo, né? A pessoa saber explicar, mas explica coisas, né, que não tem a ver com aquele conteúdo. Fala de muita coisa bonita, mas não tem a ver com aquele conteúdo especificamente. Ou seja, ele não é um comprometido. Número 4.4, educando e aprendendo. Nosso grande pedagogo, Paulo Freire, vamos sempre lembrar, né? Alguns criticam porque ele era comunista, né? Mas em termos de educação existem coisas boas. Vamos deixar o comunismo de lado, que eu também não aprovo, né? Nosso grande pedagogo, Paulo Freire, escreveu uma carta aos professores em que fala do professor aprendendo enquanto educa. Veja o que ele diz. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece o conhecimento antes aprendido, e de outro, porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para aprender o ensinando-se,
sem o que não o aprende. O ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos e equívocos. Então, quando o professor está ensinando, a dúvida do aluno ensina o professor, né? Muitas vezes a pessoa que tem o conhecimento, ele não consegue imaginar que uma determinada pessoa precisa de uma ênfase em um ponto. Mas quando ela manifesta dúvida, o professor começa a perceber o que é o aluno, qual é a necessidade dele. Então é interessante esse ponto. O educador Paulo Freire considerava que a relação entre professores e alunos deve ser revestida de compromisso. Ele defende que não há docência sem discência. Ele diz: as duas se explicam e seus sujeitos, apesar de diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Com uma simples pergunta, o aluno está ensinando o professor, é isso que ele está dizendo, né? E vamos lembrar que Albert Einstein falou que a arte de formular perguntas é mais importante do que a arte de dar respostas. Nesse caso, não para ensinar o professor, mas para o desenvolvimento do aluno e também para ensinar ao professor, já que ele está defendendo, o professor também está aprendendo. Ele prossegue: o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio, não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas do seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Do seu livro Pedagogia da Autonomia. 4.5, o educador e a multiculturalidade e a pluriculturalidade. A história da educação brasileira demonstra que prevaleceu na política educacional, curricular e nos livros didáticos uma perspectiva eurocêntrica e etnocêntrica. Contudo, a partir da década de 60 e 70, abriu-se espaço para uma série de debates que apontam para a necessidade de adoção de políticas multiculturais ou pluriculturais. A professora e pesquisadora Maria Helena Vieira Souza nos chama a atenção que um dos temas transversais presentes nos parâmetros curriculares nacionais, editado pelo governo brasileiro, diz respeito ao pluralismo cultural. Enfatiza que tal temática não pode ser desenvolvida sem que se considere a concepção de alteridade. Existe a necessidade de incorporar tal discussão nos cursos de formação dos professores, que possibilite uma formação voltada para os aspectos pluriculturais, visto que o Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade étnica, portanto, pluricultural. A educação, seja cristã ou geral, tem um significativo papel na luta contra a discriminação e o preconceito racial. Em nossas escolas, fala-se muito da cultura europeia e pouquíssimo da cultura africana. As duas devem ser enfatizadas. No currículo escolar e na formação de professores, isso precisa ser enfatizado. Nos ensinos realizados em púlpitos e escolas dominicais, precisa ser abordado. Pois se o Brasil é pluricultural, o cristianismo mais ainda. Se o Brasil se caracteriza por receber de braços abertos todos os povos, o cristianismo mais ainda.